Oi, minha amiga. Bem-vinda. Deixa eu beber água. Conversar um pouquinho, né? Beber água. Oi. Aqui. Tá me ouvindo, nega? Me fala, tá? Ah, ótimo. Ótimo. Amém. Seja bem-vinda, querida. Tá. Aqui até que tá tranquilo. É só essa luz que tá aqui que ela começa a aquecer. Mas tudo bem. Vamos aqui. Vamos aqui. Compartilhe. Chame suas amigas. Chame todo mundo. Começa a aquecer aqui é esse bonitinho. Eu vou tirar até ele aqui de carregar, que ele já tá bem carregado. Então deixa aqui. Ai, pronto. Ele começa a aquecer. Aí as meninas entrando. Isso, gente. Ai, meu brinco caiu. Meninas, postem o link no grupo. As meninas entrando lá. Deus é bom. Usa as pessoas, usa as vidas para abençoar. Sim, Titi está falando sobre esse assunto tão importante para nós, onde a gente precisa falar um pouquinho. E é bom, é tão interessante e é bom que o Senhor, ele faz umas coisas conosco que a gente se lembra assim, e ele fala, é para você falar. Então eu amo esse Deus, esse Espírito Santo, que é nosso amigo, nosso conselheiro, e ele vem, você vai falar sobre esse assunto. Então nós vamos falar sobre o assunto. Meninas, tá muito calor. Muito calor. Vamos esperar só mais um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer assim. Acho que eu vou fazer assim. Porque tá muito calor. Sem prender ele um pouquinho. Em nome de Jesus. Prender aqui, gente. Pronto. Falar sobre esse assunto tão importante. Que a gente escuta tanta coisa. E eu quero aqui, juntamente com vocês, falar sobre esse assunto. Pronto. Falar sobre esse assunto, que é muito importante. Menina, quem puder, compartilhe, pega o aviãozinho aqui e compartilha lá no grupo e fala que a gente já começou. Para as meninas virem, tá? Dulce, Claudinha ou a Cris. Faz aí. A Jeane. E vamos aí chamando as meninas, o pessoal. Você vai abrir a sua Bíblia já, tá? Ah, oi querida, oi prima. Você vai abrindo aí a sua Bíblia em Mateus 6, tá meninas? Mateus 6. Que eu vou começar com essa passagem bíblica e vocês conhecem bem, todos nós conhecemos bem essa passagem. É algo que foi ensinado, deixado para nós como ensinamento. Live de hoje, como perdoar alguém que te feriu tanto. Como assim? O que fazer? A gente vai estar falando sobre este assunto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai chamando as pessoas para estarmos aqui conversando. Eu quero que vocês digam, eu quero que vocês falem nos comentários. Vai ser aí um bate-papo. Eu vou estar contando algumas coisas, algumas experiências marcantes que eu tive e que faz muito tempo. E o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar. E eu creio que Ele me fez lembrar porque alguém vai precisar ouvir. Se você não está assistindo isso agora,
Se você não puder assistir agora, terá acesso depois. Essa live ficará gravada, como todas as nossas lives têm ficado gravadas neste assunto. Então, neste tempo, muito bom, muito bom. Nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto assim o trabalhar de Deus na Manhã com Deus. Tem sido um tempo muito precioso na Manhã com Deus, que nós temos feito todos os dias aí no Facebook. E seja bem-vinda, querida Dediane. E eu creio que o Senhor tem trazido alívio a nós diante de tantas coisas que têm acontecido. Essa amada que perdeu o seu marido hoje cedo mandou assim um áudio para nós, chorando muito. Então nós precisamos pensar, nós precisamos ajudar o nosso próximo que tem enfrentado este vírus bem de perto, bem de perto. Então é tempo de olhar para o seu próximo e interceder. Sinto muito, estou contigo. Apenas uma palavra, apenas um gesto de amizade, de carinho, eu tenho certeza que vai alcançar o seu próximo e mostrar o teu amor àquele que tanto precisa. Em nome de Jesus, 3h10, vamos esperar até 3h15 e vamos iniciar aqui o nosso assunto, o nosso bate-papo nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu já disse, nós estaremos lendo em Mateus 6. Mateus 6. Prende o cabelo um pouquinho. Ficou bom, gente? Com esse calor, esse cabelo solto e já tá crescendo. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Seja bem-vinda nesta tarde, onde você pôde ficar disponível para estarmos conversando um pouquinho sobre esse assunto. Vocês podem aí... obrigada, minha linda. Ótimo. Deus é bom conosco. A gente tem que se cuidar. Falando nisso, eu tenho até, passando isso, eu vou até começar a fazer. Teremos uma live dia 27 de março sobre autoestima com a nossa querida Joelma, viu? Então eu vou preparar a arte, já correr atrás das coisas para disponibilizar, porque já tá chegando. Vamos falar sobre autoestima, algo tão necessário para nós. Amém? Amém. Faltam 2 minutos. Como perdoar alguém que te feriu tanto? Como perdoar alguém que te feriu tanto? Ou você pode dizer, mas como que eu vou perdoar essa pessoa? Como vou perdoar essa vida? Sim, muito importante. E às vezes vem algumas situações em aconselhamento e a gente entende que é um assunto muito importante, muito importante. E vamos lá? 3h12, vamos iniciar. Mateus 6, do 9 ao 14. Nós queremos aqui, Senhor, orar, agradecer, Senhor, por este tema importante sobre a nossa vida. Pai, traga aquela que precisa ouvir neste momento. Depois, Senhor, as demais estarão ouvindo. Pai, nos ajude quanto a este assunto tão importante na nossa vida. Pai, que possamos, à luz da Tua palavra, enxergar e entender uma ordenança do Senhor, que é perdoar. Pai, que a palavra que nós formos ler aqui adentre em nosso espírito, trazendo paz, trazendo, Senhor, entendimento, revelação daquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja bem-vindo.
Mateus 6, a partir do versículo 9, está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seja bem-vinda, minha amiga Áurea. Pai Nosso. Como assim? Você vai falar de perdão e vai começar sobre Pai Nosso? Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração que o Senhor Jesus nos deixaste. Uma oração que todo ser humano na face da terra conhece e já deve ter ouvido falar. Então, Pai Nosso que está nos céus. Marcinha, seja bem-vinda. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão? Sim. Então vamos lá. Diante de relacionamentos que às vezes podem nos decepcionar, nos frustrar e também nos prejudicar, como agir? O que fazer? Diante de relacionamentos, podemos até dizer abusivos, tóxicos. Você já ouviu falar sobre um relacionamento tóxico? Sim. É aquele relacionamento que te defrauda, que rouba a tua identidade às vezes, se você permitir, que acaba te criando, gerando sentimentos muito ruins em tua alma. O que fazer então? O que fazer quando se é defraudado todos os dias? Toda semana você tem uma história. Todo momento você tem um contexto. O que fazer? O que fazer quando a sua identidade é ferida? Quando você não sabe mais quem é você mesmo? Ou às vezes você nunca soube quem é Ana Cristina, quem é Márcia, quem é a Áurea, quem é a Cris, quem é a Dulce, quem é a Cláudia. Você não sabe quem é, porque pode ter passado por alguma situação. Pode ter passado por algum momento ruim. Cristiano aqui. Quem somos nós? Diante de um contexto, diante de uma situação pesada, a nossa identidade também pode ser roubada. Diante de mágoas, sim. Diante de palavras, sim. Bem-vinda, Adri Goretti. De palavras. E o que fazer? Palavras de ofensa, eu coloquei aqui. Palavras que ferem. Palavras que machucam. E com isso vai se gerando o quê? Vai se gerando o quê? Um vazio. Tinha uma pessoa aqui dando um docinho aqui pra mim. O que fazer quando a nossa alma... Eu estava conversando agora, orando com ela, uma querida, com desespero de alma, com o pânico, a agonia deste tempo. O que fazer? Não é por Covid, mas você pode ter sido aí defraudado. E assim vai se criar um vazio, uma raiva e até um ódio, consumindo toda a alegria, a esperança de um dia melhor. Isso não é... isso é quase impossível, não. Isso é mais comum do que nós bebermos água todo dia. Isso é muito comum. Você pegar raiva de alguém, você pegar até um certo ódio, isso pode acontecer. Por quê? Porque nós somos seres feitos em 3 partes: corpo, alma e espírito.
E a nossa alma é algo complicado, complexo. Nós temos o quê? O DNA formado por pai e mãe. Temos o quê? A nossa personalidade. Temos o quê? A nossa identidade. Seja bem-vindo, pastor Israel. E dentro desse contexto todo, nós somos únicos. Somos seres humanos únicos. Até os gêmeos, cada um tem uma identidade. E diante de circunstâncias, diante de relacionamentos, pode o que? Chocar com algumas pessoas. Gerando então o que? A mágoa, a decepção, a frustração. E isso vai se gerando uma alma marcada, um contexto amargurado, um contexto difícil. Nós vimos a semana passada, na Manhã com Deus, Noemi ficou amargurada porque perdeu os 2 filhos. E como nós já explicamos, o contexto de uma mulher viúva naquela época era muito difícil. Era muito difícil. Se você tinha uma família abastada, ok, estou bem. Agora, se fosse um contexto de uma condição financeira mais baixa, era mais complicada. E é o meu vizinho aqui chamando a mãe dele, viu, gente? Então, nós tínhamos um contexto ali naquela época que muitas mulheres com certeza se deprimiam. Com certeza se tornavam amarguradas. E hoje o nosso contexto? O nosso contexto é dentro de um relacionamento que, entre aspas, pode estar meio perdido, meio confuso, gerar essas feridas, essas mágoas. E quando olhamos para a palavra do Senhor Jesus, nos deixando uma oração onde ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Durante um período da minha vida, perdão era, algo distante. Algo muito distante. E o ódio fazia muito da minha vida. Eu tinha um ódio complicado dentro de mim. Era um gigante dentro de mim. Era algo consumidor. Mas, olhando para Pai Nosso, e eu me lembro que nós terminávamos o culto, todo culto com o Pai Nosso. Eu tenho uma chorona aqui. E eu tinha a oração do Pai Nosso que nós tínhamos que terminar todo o culto. Mas eu não tinha aquela consciência de que eu tinha que perdoar o meu pai, eu tinha que perdoar as pessoas, eu tinha que perdoar. Não tinha essa consciência. Não tinha. Confesso a você que nós não tínhamos essa consciência. E eu entendo que da Igreja do Senhor muitos passam batido por essa situação. Se você não tem um contexto firmado ali te falando que a tua vida precisa ser desprendida, ser liberada nesse sentido, eu creio que muitas pessoas vão se passando a vida carregando toda esta mágoa não de um futuro, mas de um passado triste. E aí eu quero que você vá comigo para você ver como é difícil esse perdão, esse dar o perdão ao outro, que está em Mateus 18, do 21 ao 35. Ali nós vemos o que? Meu brinco querendo sair. Ali nós vemos o que? Não apóstolo ainda, mas Pedro perguntando a Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu que lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como assim? Eu creio na simbologia de Deus, assim, em vários aspectos. Ele sempre usou a simbologia para falar conosco. 7, 14, 40, 12. E ele sempre usou isso. Essa simbologia que está presente na nossa vida, 7 dias da semana. E ali Jesus disse, não 7 vezes, 70 vezes 7. Mas eu entendo que é diário, concorda comigo? É todos os dias, se você defraudar todos os dias. Uma vez eu tive a seguinte pergunta. Mas se eu já perdoei tanto, eu vou ter que perdoar até quando? Eu vou ter que perdoar todas as vezes que ele aprontar contra mim, minha irmã? Essa foi a pergunta que foi feita para mim. E eu disse a ela, até você decidir, junto a Deus, o que você precisa fazer. Então, para você acabar com este ciclo. Se você quer acabar com este ciclo, a não ser que você queira, então, ouvir a voz do Senhor dizendo isso para você. Perdoe todos os dias. E ela se calou e falou assim, eu vou orar. Eu falei, sim, exatamente. Você vai orar. Você vai orar. É o melhor. Então aqui o apóstolo Pedro perguntou a Jesus, então eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Como assim? E aqui eu quero entrar em um assunto bem interessante. E foi neste ponto, e o nosso querido aqui amigo de longa data, pastor Israel, vai concordar comigo com algumas coisas que eu vou falar aqui. Vamos continuar o nosso texto. Por isso o reino dos céus, palavra de Jesus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, o que a dívida fosse paga. Naquela época, não existia os bancos que nós temos hoje, querendo e oferecendo empréstimos para pagar as suas dívidas. Naquela época, você não tem como pagar a minha dívida dos seus impostos que você tem que pagar, ou da venda, ou seja lá o qual cenário, e tendo filho, eu quero teu filho para ser escravo, para ser servo, não era chamado de escravo, mas era servo, para ser servo na minha casa. Assim você vai poder me pagar. Então, naquela época, era muito usado isso. Não, então você vai... eu quero sua mulher para ser serva na minha casa. Ela vai ajudar a cozinhar, ela vai ajudar a limpar a casa, ela vai ajudar a receber os convidados. Então, era o quê? A pessoa tinha que pagar aquela dívida. Então, e Jesus, através das parábolas, ele usava o quê? Contexto diário, a vida diária. Exatamente, Dulce, minha amiga. Até cansar de perdoar e começar a ver com os olhos de Jesus. Então, Jesus ele usava sempre a situação diária daquele povo, nas parábolas. Então, preste atenção aí. Então, o servo prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, olha isso como nós somos, que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Ou seja, quando ele foi se encontrar com outro que ele devia, ele pediu o quê? Misericórdia. Quando ele encontrou o seu devedor, o que ele fez? Eu quero que você me pague agora. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Vamos ao Pai Nosso? Vamos ao Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quê? Os nossos devedores. Não tá igual aqui este exemplo de Jesus? Senhor, me perdoa, tá?
Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz cada coisa, Senhor. E aí na hora de perdoar, ai Deus, é tão difícil. Meu Deus, como é difícil. E como eu falo, quando alguém vem assim se aconselhar ou no Veredas Antigas que nós amamos, você tem toda a justificativa para dizer, eu não quero perdoar. Você tem tudo para dizer, eu não vou perdoar porque você não sabe o que aquela pessoa me fez. Quantas vezes eu escutei isso em 20 anos? Muitas vezes. Mas irmã, mas como assim eu tenho que perdoar? Não. Eu não vou perdoar. E aí, fica pior quando você fala, você tem que decidir. Não, ou, meu Deus, mas eu não sinto, irmã, eu tenho pedido para Deus, Deus vai resolver isso. E aí você fala, perdão é decisão, não é sentimento. Porque você tem o quê? Razão de estar magoada. Vamos continuar. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Olha isso, gente. Para ele pediu misericórdia. Misericórdia. Nós tínhamos um pastor que ele falava assim, misericórdia. Para nós, misericórdia. Mas para o próximo, você vai pagar o preço. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei aquela dívida tua, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se no íntimo tu não perdoastes os teus. E eu fui atrás. Como eu disse na Manhã com Deus de hoje, eu fui atrás para descobrir quem eram esses verdugos. Em outras versões, torturadores. E eu fui e achei, gente. Eu achei, pessoal. Eu achei. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. E a minha oração é que você veja e entenda a palavra que o Senhor quer dizer a você. Quem eram os verdugos? Eram os carrascos. Responsáveis por aplicar penas corporais e psicológicas, que tem como finalidade afligir o torturado, fazer-lhe sofrer pelo crime que cometeu. Ou seja, este ensino de Jesus através dessa parábola mostra que quem não perdoa sofrerá o quê? Torturas. Sofrerá o quê? Torturas. Certamente haverá muito sofrimento na vida da pessoa que não perdoa. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está angustiado, desesperado, deprimido? E assim, entre aspas, você até conhece um pouco da história dessa pessoa. E dentro desse contexto, o que acontece? Você olha para ela e é só sofrimento. Só sofrimento. Então, o que nós podemos enxergar? Nós precisamos perdoar. E dentro deste contexto, nós não temos, uma coisa que eu fiquei bem assim, pensando, nós não temos os carrascos hoje, como naquela, exatamente, câncer. Dentro do contexto de amargura profunda, sim, adoece o corpo. E dentro do contexto que nós vivemos hoje, nós não temos os torturadores, os verdugos aqui como ser humano, certo?
Nós não temos. Você tem alguém ali fazendo alguma coisa em você porque você não perdoou a dívida do seu próximo? Me diga. Eu acho que os que estão aqui, não. Mas quem faz isso muito bem? Quem faz isso e tem feito todos os dias diante de alguma situação conosco nesse sentido? Satanás e seu exército. Todos aqueles que caíram junto com ele. E sabe através das ferramentas que ele tem usado? A enfermidade da alma. A paralisia, sim. O ódio. A alma amargurada. Sabe aquela pessoa amarga? Que você vê e que a pessoa, nossa, não tem uma palavra de alegria. Ela é uma amargura completa, sim. E agora passou o calor, tô solta. Você sabe que nós trabalhamos com veredas antigas há 20 anos. E nós andamos muito já nessa terra, e como eu tenho falta daquele tempo. Mas Deus está em um outro tempo agora. E nós íamos em todos os lugares, muitos lugares. O pastor Israel aqui sabe disso. Já fomos e saímos do estado de São Paulo, fomos para o sul. E dentro desse contexto de 20 anos, eu vou contar uma história para você, aconteceu comigo. Em uma situação muito tempo atrás, eu não lembro nem o ano, para vocês terem noção, mas o Senhor me fez lembrar. Era uma moça, uma pessoa, em que ela estava indo fazer, ela pertencia à igreja, ela era cristã, e ela ali foi fazer o Veredas Antigas. E chegou na parte da ministração sobre perdão, sobre as consequências dessa falta de perdão e tal. Gente, o que aconteceu? Nós, como os líderes do grupo, como o contexto todo, nós somos preparados para esse tipo de coisa. E aí, aquela moça tinha todos os direitos, todas as justificativas para agir daquela maneira. O ódio a consumia. E na hora que ela foi querer orar e liberar a pessoa, veio ela pra cima de mim, porque ela estava de olho fechado. Ela foi transformada por aquilo que estava oprimindo, com uma mão fechada para me dar um soco no meu rosto. Ali eu peguei as mãos dela e ele dizia que ela não ia liberar o perdão para as pessoas envolvidas. Ela estava sendo oprimida. Ela estava sendo ali oprimida de uma maneira tão terrível, que às vezes não era ela mais. Era o ódio que respondia. E ali ele respondeu, ela não vai perdoar porque ela é minha. Não estou te dizendo que você está sendo, de certa maneira, assim, né, nesse contexto tão pesado. Mas eu quero que você entenda. Nós não temos os verdugos hoje, fisicamente na nossa frente. Mas nós temos os torturadores mentais. Nós temos os espíritos opressores que te diz todo dia, acabe com aquela vida. Você não pode perdoá-lo. Ele te feriu, ela te feriu. Como você vai fazer isso? Eles oprimem a mente. O contexto, às vezes você tem uma família que não gosta de você. E essa família só te defrauda, que é o quê? Te maltratar, te falar palavras de ofensa, te desprezar. E ali vai se gerando um sentimento de total revolta. Como assim? Eu não faço nada. E essas pessoas não gostam de mim. E uma coisa que eu falo assim, mas irmã, mas pastor Ana, eu tenho que perdoar, mas não tenho que conviver. Ok, concordo plenamente, a palavra nos garante isso, onde diz, perdoe. Mas se você não quiser conviver, tudo bem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E se esta pessoa for o seu marido? Se esta pessoa for o seu marido,
que você dorme todo dia com ele, que você se deita à noite com ele, se levanta no dia, tem a sua vida comum, depois vai começar tudo de novo. A palavra nos garante que a gente não precisa se relacionar com aquela pessoa que te defrauda tanto. Mas e se for o seu marido? E é interessante que eu estava fazendo esse esboço e o Senhor falando. E se for o seu marido? O que você vai fazer? Alguns dizem, se você viu que a pessoa fez isso, eu acho bom separar e acabar. Mas quantas fizeram isso estão paralisadas? Sabe por quê? Porque não resolveu. A vida está parada. A vida parou no momento em que disse, este morreu para mim. Este eu quero que ele seja destruído. Este eu quero que seja totalmente a justiça de Deus ter que derramar sobre ele. Nós não somos assim. Seja bem-vinda, a Ju. Aquela moça, quando ela veio para cima de mim, com aquela mão já fechada para me dar um soco, ali eu vi uma alma gritando, dizendo, me ajude. E aquele espírito opressor dizendo, ela não vai ser liberta. Eu a tenho há muito tempo com este ódio. E você não vai deixar, você não vai fazer nada. Esse foi um dos casos. Tem muitos casos. Aonde os espíritos opressores oprimem a pessoa, paralisa ela de uma maneira que ela não vai para frente e nem vai para trás. Ela não consegue caminhar. Você conhece alguém assim? A vida dela não anda, não caminha. Ela só fica... mas fez isso. Mas fez aquilo. E o que o Senhor diz? Perdoe, não apenas uma vez, não apenas 2 vezes, não apenas 3 vezes, 70 vezes 7. Significa não tem número, não tem vezes. Você pode falar aqui nos comentários igual você está falando. Quantos contextos. Quando eu escutei que eu tinha que perdoar, como assim? E a nossa vida continua assim. Continua, porque eu e você somos falhos. Às vezes o meu jeito você não gosta. O jeito do próximo você não gosta. E isso você vai fazer alguma coisa, porque você não gosta dela. E para que essa pessoa saiba, a gente acaba agindo de uma maneira desconfortável para o outro. E o Senhor Jesus diz, perdoe ela. Aí, exatamente. Quantas mulheres às vezes me procuram falando, ore por mim. Eu gostaria tanto de me casar e tal. Eu já tive um primeiro relacionamento, não deu certo, e eu gostaria de se casar de novo. Tá, então vamos lá analisar o seu contexto. Você resolveu o seu ex-relacionamento? Ana, você sabe que... Ana, você sabe que eu não consegui perdoar. Ele me machucou tanto. Mas você quer caminhar? Eu não consigo. Eu conheço alguém aqui, eu conheço alguém ali, mas eu não consigo caminhar. Um casamento, por exemplo. Uma vez eu me lembrei dessa situação também, faz muito tempo. O casal vinha para o Casado para Sempre. O pastor Israel aí, sabe do contexto. E eles vinham juntos, assim, eles vinham para o curso separados, cada um de uma maneira. Vinham separados. Nós temos uma determinada semana chamada perdão. Só que a gente sempre, como nós somos do Veredas Antigas, a gente sempre buscava e gostaria de fazer algo diferenciado. A gente buscava muito. E o Senhor, pela graça salvadora de Jesus Cristo, nos ajudava e nos direcionava.
E aquele casal era uma situação bem complicada, porque eles já estavam no processo de divórcio. E aí falaram do Casados para Sempre para eles. Aí a gente conversou, ela muito reticente, ele querendo algo assim, uma mudança. Começaram a fazer o Casados. Gente, ó, olha, eu confesso, foi difícil. Muito difícil. Ela tinha todas as justificativas, ele tinha a posição dele. Então era um casal muito difícil para se ministrar. Mas o nosso querido conselheiro, amigo querido que eu amo, Espírito Santo, nos orientou a fazer algo que quebrou o coração daquela mulher. E quando eu falo quebrar, mulher aí que está de plantão, foi direto ali e a atingiu com o amor de Jesus. E ela se derramou. Ela perdoou o teu esposo de todo o contexto que eles estavam vivendo. Ela perdoou. Digo que a semana seguinte foi bem interessante. E na formatura do Casados para Sempre, eles já estavam na sua casinha juntos novamente. E o processo de divórcio tinha sido cancelado. Tinha sido anulado. Este Jesus que eu creio. Este Senhor que eu acredito. É nesse Senhor que pega uma situação daquela moça com uma história muito triste. Imagina uma história triste. De tudo que você imagina, abuso emocional, abuso físico, abuso em todos os sentidos. E quando ela chorou muito, chorou. Isso dói. Isso tá me machucando. Isso está me matando por dentro. E o Senhor dizia: perdoe. Libere perdão para os seus ofensores. Libere perdão para os seus defraudadores. E ela gritando, e ela chorando. Ah, Senhor. Por isso que a gente ama o Veredas. Porque Ele traz cura. Ele transforma o cativo. Ele traz liberdade ao oprimido. E milhares de pessoas estão assim hoje. Às vezes, não, irmã, mas eu não quero. Ele fez isso, fez aquilo outro. E eu te falo, você tem toda a razão. Mas quando a gente olha para Jesus, ele diz, e vamos lá voltar. Ele diz que ele tem planos de paz e não de mal. Que o que ele tem para nós sendo preparado é não mais choro, não mais lamento, não há mais dor. Mas a gente precisa perdoar. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão das nossas vontades, das nossas justificativas. Abrir mão de todo o contexto pesado. Eu tenho aprendido que eu não preciso que todos gostem de mim. Eu não preciso disso. Jesus não agradou a todos. E que diante de algumas circunstâncias que a gente tem passado, o melhor é olhar para Jesus e seguir em frente e dizer: Senhor, eu não preciso agradar a todos. Eu preciso seguir o teu chamado. E seguir adiante. Seguir o nosso caminho. Pessoas para te defraudar, e defraudar é te frustrar, te prejudicar. Você pense nisso. Pense nisso. Quando você ouvir a palavra defraudar, você vai se lembrar: ah, a pastora Ana falou isso, que é rejeitar, é machucar, é te humilhar. Sempre pense nisso. Defraudou emocionalmente, o rejeitou, o excluiu, escarneceu dele. E o Senhor Jesus diz, eu tenho planos de paz e não de mal. Quando você orar, essa oração que eu deixei como exemplo, eu sei que você vai me pedir para perdoar os teus pecados.
Mas como eu te disse, todos vão pedir perdão. Mas perdoe primeiro. Perdoe primeiro. Perdoe porque estareis convosco. Aquela moça, quando ela perdoou, no outro dia ela estava linda. Nossa, ela estava linda, linda, linda. O rosto, eu não digo de roupas, mas eu digo o rosto, o semblante dela estava lindo, iluminado. E quando o nosso perdão está em falta, o nosso rosto mostra a tristeza, o apontamento de faltas. A todo instante nós vamos dizer o que aquela pessoa fez. Nós vamos dizer e olhar. Ah, mas ela fez isso comigo. Ah, mas ela fez aquilo, ele fez aquilo comigo. Para um relacionamento caminhar, para um relacionamento andar, ele precisa ter comunicação. Comunicação é tudo. Tudo, tudo. Eu já disse aqui várias vezes. E hoje foi muito interessante que uma amada da época da nossa igreja em Osasco, ela veio atrás, a gente entrou de novo em contato e a gente ficou conversando, e ela lembrando, Ana, lembra disso? Ana, lembra daquilo? Aí até a hora eu tava ligando. Ana, você se lembra de eu e essa minha querida? Você se lembra disso, do que nós fazíamos? É isso. É ter um relacionamento onde você se comunica. É ter um relacionamento onde você diz, eu não quero. É um relacionamento que diz, você falou coisa que eu não gostei. E essa amada a gente falando e falando e falando. E ela dizendo tudo ao nosso caminhar, no nosso trilhar. Quantas pessoas você tem assim? Que você caminhou junto e você não caminha mais. Porque defraudou o relacionamento e você fez o que, eu perdoei, mas eu não quero mais papo. Ok, você tem esse direito, mas como está o teu coração? Como está teu coração? No sentido de relacionamento aqui, essa minha amiga tava falando assim, nossa, Ana, como o Mauro tá diferente. O Mauro era tão, fechado. E como ele está florescendo. Então nós somos assim. Nós temos uma tendência de nos fecharmos. Nós temos, é certo isso. Quando a gente é muito machucado, a gente se fecha. A gente entra na conchinha, no casulo, sabe? No casulo da borboleta. A gente entra no casulo da borboleta e a gente fica ali. Aí se alguém bate... Epa, quem é? Será que ela vai me machucar? Não, não vai abrir não. Quem é? Nossa, mas ela quer contato comigo? Marido? Ah, lá vem ele de novo. Ai, meu Deus. Quer ver que ela vai me machucar de novo? E a mulher, ela nunca se abre. Ela nunca consegue confiar. Sabe por quê? Perdão. A nossa vida fica retida, você sabia disso? E eu nem, não tinha entrado nisso aqui ainda. A nossa vida fica retida. E eu vou te falar por quê. Nossas bênçãos são roubadas pelo inferno. Uma vez que ele oprime, concorda, o verdugo? A gente não tem aqui um carrasco na porta da nossa casa. Ele não tem permissão para entrar aqui para nos defraudar, nos machucar fisicamente. Mas sabe, os torturadores espirituais, eles entram a hora que eles querem. Eles vêm, oprimem e te denigre e diz, você é uma coitada, você é um coitado, você não vai vencer. Aí tá vendo? Foi excluído, foi oprimido. Nossa, olha o que o seu pai te disse. Olha o que a tua mãe te falou. Você não vai conseguir nada. A gente não precisa ter um torturador fisicamente falando. A gente tem os espirituais que estão nos denegrindo, nos oprimindo a todo instante. E eles têm conseguido espaço. Ele tem conseguido espaço. Um certo dia alguém falou para mim, Ana, eu estou tomando os remédios e tal, porque eu não consigo me libertar
desta depressão. E aí, mas como assim? Vamos puxando. E aí o contexto todo precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar o seu cônjuge. Aquele que te defraudou. Aquele que te diz, você aí, uma largada, agora é uma beata. Aí, você tá pensando que é o quê? Só porque ganha um pouquinho mais que eu? Tem mulher muito melhor do que você lá fora. É o contexto que a gente tem vivido hoje. Você, eu não quero nem saber mais. Este é um cenário onde um relacionamento pode estar complicado. E o contexto de pessoas. O contexto de pessoas, de relacionamentos. Onde a pessoa só te defrauda, só te rejeita. Você passa por N situações onde você fala, meu Deus do céu, até quando? E aí você diz, eu preciso tomar uma atitude. O que é ser inteligente e maduro emocionalmente falando? É tomar uma decisão que às vezes é melhor se afastar do que você tentar vencê-lo. É melhor você se afastar do que você continuar tentando, quando o melhor é você orar. Quando o melhor é você orar. É melhor você orar e o Senhor vai mudar. Você entende que o único que muda a mim e a você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te diz, olha, perdoe, porque aí você vai liberar a pessoa. Perdoe porque você está aprisionado com a pessoa. Eu vou contar aqui uma outra circunstância. Deixa eu pensar. Uma situação bem difícil. E o Senhor é muito interessante que Ele sempre fez isso na minha vida. Agora pensando, é verdade. Eu conheci uma querida, não lembro como. Ela veio até mim. Eu não lembro como. E ela era de outra cidade. Ela veio para São Paulo, foi morar em Osasco. A gente começou a conversar. E eu e meu esposo chegou num nível onde eu não conseguia mais me ministrá-la por telefone. Porque eu não tinha aquela época o WhatsApp. Eu tinha um sistema de mensagem dentro da empresa que eu trabalhava naquela época. Mas nós não tínhamos o WhatsApp. E nós marcamos uma tarde, eu e meu esposo, para irmos na casa dela. Que tarde abençoada. E aquela amada liberou um perdão de anos e anos e anos. Porque ela estava aprisionada. Ela estava acorrentada. Ela estava trazendo para a vida dela e ela não conseguia caminhar. Uma profissional, uma enfermeira. Ela estava vindo para São Paulo, para Osasco, para ver se ela conseguia um trabalho. Porque ela não conseguia caminhar. Mas a mágoa que trazia do seu ex-marido era gigante. Era um gigante que a consumia diariamente. E assim você não consegue caminhar. Suas bênçãos são retidas. Sua identidade está turva. Porque você só olha e vê quem na sua frente? O seu opressor. O seu ofensor. Aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, aquele que isso. E a duras penas você tem caminhado, tem andado e tem difícil. Caminha 10, volta 7. Caminha 10, volta 7. Caminha 10, volta 7. Passos. Porque o seu passado bate na sua porta todo dia, através de um torturador, através de um verdugo, que são espíritos opressores malignos. E assim você vai caminhando, você vai tentando, você vai andando, mas a sua vida não anda. O teu caminhar, o teu trilhar está sendo puxado para trás, como se fosse, sabe aquelas bolas de 1900 e bolinha, aonde
não é muito aqui, mas a gente já viu muito nos desenhos. Quando eles eram presos, o contexto lá, não lembro qual desenho que era, que eles eram acorrentados àquelas bolas de ferro e eles não conseguiam caminhar muito para não fugirem. Pense aí. A falta de perdão nos aprisiona a essas bolas de ferro, junto com a outra pessoa que só nos ferem. Nenhum caminha. Ficam ali rodando, dentro da sua casa, dentro do seu contexto que você vive. E um olha para o outro dizendo, você me feriu. Porque você fez isso. Os apontamentos das faltas. Eu quero chegar perto de você. Não cheguei. Você fez isso. Nenhum caminha para onde tem que caminhar e você não caminha para onde Deus quer te levar. Deus quer te levar. Deus quer te levar a um tempo novo. Deus quer te levar para um conhecimento novo. Deus quer te levar para um crescimento, uma maturidade. Mas a amargura, os sentimentos que você tem carregado não lhe permitem. E eu vou deixar aqui, eu deixei para fechar, no sentido de te mostrar que nós somos seres cristãos, que precisamos perdoar. Seja o contexto que você quiser, seja quem for, seja aquele que você sabe que todos os dias tem te dito uma palavra. Para se perdoar alguém, é preciso decisão. Para se liberar alguém, é preciso colocar outro na frente. A única pessoa que é capaz de olhar para você, para mim, e dizer, e quando ele fala, nós nos quebramos todos. A sua voz, ela é doce. A sua voz nos quebra. A sua voz nos penetra, dividindo alma e espírito. Aonde a alma está machucada, aonde a alma está ferida, aonde a alma está defraudada. E assim esse espírito se conecta com essa voz profunda. E diz à alma, decida hoje perdoar. Decida hoje perdoar. Porque o ofensor também pode ter sido magoado. O ofensor pode também ter uma história triste. O ofensor pode nem saber amar. O ofensor está sendo instrumento. Quando nós olhamos Efésios, que diz, e eu vou ler para você, bem-vinda pastora Rose, irmã Nicinha. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E as ciladas do diabo têm pegado a cada um diante deste cenário, porque nós estamos fragilizados. Nós estamos o quê? Caídos. Nós estamos... Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Estou falando aqui, eu nem vi a hora. Nós estamos o quê? Saímos da rotina. É interessante isso. Todo mundo na sua rotina diária, corrida, fora de casa. Quando a pandemia começou, de certa maneira, nos fez voltar para o lar. Lar onde deveria se ter paz. E hoje não há paz em muitos lugares. Relacionamentos quebrados. Relacionamentos divididos. Relacionamento com Deus bem confuso. Máscaras sendo caídas, tiradas. E assim, algo muito frágil para se atacar. Casas que sou eu e você, fragilizadas pelas mágoas. Vítima certa para jogar. Medo, pânico, identidade ofuscada,
rejeições à tona. E assim muitas coisas têm acontecido. Muitos lares, muitas pessoas indo atrás dos psicólogos. Porque o meu relacionamento tá assim. Porque eu não sei se agora eu vou ter que pedir o divórcio. Porque eu não sei o que fazer. Porque a minha alma grita pelo medo do amanhã. Relacionamento não muito de perto com Deus. E aí a segurança deixou de ser segurança, que era o trabalho. Agora ir para alguém que você nem conhece. Ir alguém, como assim Deus? Buscar a palavra, como assim? O que eu aprendi é que eu tenho que buscar ele para alcançar a bênção. Agora eu vou ter que se relacionar com ele, como assim? E assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra os verdugos, contra os torturadores que estão a mil, atacando a todos em suas fragilidades, chamada falta de perdão, falta de compromisso com Deus, de relacionamento com Ele diário. Por isso que nós estamos caindo. Por isso que nós estamos nos desmotivando. Por isso que nós temos o quê? Muitas vezes desistidos. Desistidos de lutar. Desistidos de si mesmo às vezes. O fracasso e a frustração entrando em nosso ser. E deprimidos estamos ficando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Uma vez, ai gente, eu sempre aconteceu algumas coisas muito doidas na minha vida, no sentido assim, espiritual falando. Nós tínhamos um querido, um amor de pessoa, e juntou eu e mais 2 para evangelizá-lo. Ele estava num caminho não muito legal, não muito bacana. E nós 3, nós íamos até ele. Toda sexta ele vinha de branco. E a gente evangelizando. Ele evangelizando. E tinha dia que ele vinha com um cheiro tão complicado. E a gente dizia, mas por que você tá com esse... Para que você quer saber o que eu fiz? Por que você fez isso? Eu não quero saber desse Deus. Parem de me falar deste Deus. E a gente, uma querida que era ali junto comigo, muito amiga de uma igreja que hoje ela é enorme. E quando eu a conheci, ela era bem pequenininha. E um outro querido da Assembleia de Deus. 3 brasas do Senhor, evangelizando aquele irmão. Olha como eu gostaria de saber como ele está hoje. E a gente queria dizer de Jesus e assim, os espíritos opressores traziam livros e livros. Você vai ver o que eu vou fazer. Vocês estão mexendo com alguém e que ele é nosso. E a gente orando, intercedendo, jejuando, como eu fazia jejum naquela época. Eu era noiva. Então a gente tem que tomar consciência disso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra esses torturadores, esses verdugos que são espíritos opressores, que têm dito a você, você não vai vencer, você já foi derrotado, o seu marido fez isso com você, aquela pessoa fez assim com você, aquela pessoa te disse isso. E ali você vai se oprimindo, ali você vai se consumindo, é verdade. É verdade. Eu sou isso. Eu não vou ir pra frente.
E assim você tem parado. Assim você tem estado parada. Assim você tem estado parado. Mas o Senhor te toca nessa tarde. Bem-vinda, minha querida Ana Paula. Saudades. E assim você entrou nesta live, você que está assistindo atrás das cortinas. Como nós falamos no Facebook, aqui também tem. Tem um monte de cortina. Você que está sendo aí defraudado de uma Conceição. Aleluia! Aleluia, verdade, minha linda. Verdade. Verdade. É verdade. E assim, nós temos que ter a consciência, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos esses dados inflamados. E quando aquele querido vinha opresso, porque ele tinha uma função específica em um lugar, ele tinha uma função específica em um determinado lugar, e ele mostra essa função. Você não entende. E eu dizia, você que não entende. Jesus que eu creio, ele liberta o cativo onde ele possa estar. O cativo possa estar no meio da prostituição, no meio onde só existem demônios, opressores, prostituição, aonde cada hora ele envia algo lascivo, terrível, para sugar o seu esposo. E ali você está se corroendo, você está se condenando. E o Senhor te diz, levante-se guerreira, para lutar pelo seu esposo, para lutar e dizer, sai fora, seja expulso, torturadores, seja expulso, verdugos, seja expulso do meu lar, seja expulso da minha vida, seja expulso do meu casamento. Esses dias, meninas colocou no grupo que é aquela cena maravilhosa da guerra, expulsando os verdugos, o senador dela. Enquanto nós estamos fechados dentro da amargura do nosso ser, os verdugos estão oprimindo, os verdugos estão consumindo o nosso ser. E pessoas e mais pessoas estão indo aos consultórios. Pessoas estão dizendo, eu preciso de um alívio, eu preciso tomar um remédio, eu preciso. Amém, amém, amém. Deixa eu colocar aqui então. Deixa eu colocar. Aleluia, minha irmã. Deixa eu colocar aqui o carregador. Pronto. Coloquei o carregador. Aqui. Eu preciso dar o primeiro passo. Quando eu decidi dar o primeiro passo no perdão que eu precisava com 26 anos, muita coisa mudou na minha vida. Meu marido foi alcançado mais e mais, porque ele já tinha aceitado Jesus antes. Nós fizemos Beira das Antigas, a gente já era casado. Aí o Senhor alcançou, falou comigo e disse, filho, eu tenho muita coisa para você. E ali eu liberei perdão, porque eu tinha ódio naquela época. Eu tinha muito ódio, eu carregava muito ódio. E ali fui liberta. Eu não posso deixar de falar isso. E assim o caminhar mudou-se. Ah, mas você não sofre mais com isso? Sofro, porque nós somos seres humanos e estamos sendo fraudados às vezes. Mas é melhor você liberar e caminhar. Segue adiante. É o que eu tenho escutado todo instante. Segue adiante. Segue adiante. Segue adiante. Seja firme no seu propósito. Segue adiante. Parou de cortar? Segue adiante. Mas para seguir adiante, você precisa perdoar. Precisa perdoar. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança. Perseverança. Está faltando em nós perseverar. Está faltando em nós perseverar. Decidir seguir adiante. Mas precisa olhar para trás e dizer: não mais na minha vida. Não mais passado e consumindo. Não mais registro de faltas. Não mais. Porque eu decidi olhar para frente. E eu deixei para o final. Porque o que eu vou ler é sério. É sério. Eu acho que quando nós formos fazer a oração do Pai Nosso, a gente tem que prestar bem atenção no versículo 14. O Pai Nosso, ele é lido do 9, do capítulo 6 de Mateus, até o versículo 13. Amém, amém, minha irmã. Aleluia, aleluia. Isso é um bom ponto. É um bom sinal. Isso mesmo. A gente tem que entender, Pai Nosso que estais nos céus. E eu vou ler junto com você. Mateus 6, a partir do versículo 9 diz: portanto vós orareis assim, palavras de Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lindo, né? Lindo. Mas eu quero ler o seguinte. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, palavras de Jesus. Eu disse a uma amada, quando alguém te falar alguma coisa contrária, você pegue a palavra e mostre que o seu dever é perdoar. Porque não são palavras minhas. Foi falado isso para mim. Você quer ter o perdão de Deus? Perdoe. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entende, então? Que você pode fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais campanhas e não perdoar seu marido, não perdoar as pessoas e a tua vida não mudar nada. Sabe por quê? O Senhor está olhando e dizendo: cadê o perdão? Sua bênção será retida. Cadê o perdão? Sua bênção será retida. Não é palavra minha. Eu vou ler de novo. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E eu vou para Mateus 18 e eu vou ler palavras de Jesus. Indignando-se o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Palavras de Jesus. Não é palavra minha, é
palavra de Jesus. Então, nesta tarde, eu quero orar por você. Eu quero orar juntamente com você. Porque o Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor conhece a tua história. O Senhor conhece todo o teu contexto. E Ele está te dizendo, para que você seja abençoado, você precisa perdoar. Para que você possa viver este tempo novo, independente do cenário que nós estamos vivendo, você precisa perdoar. As bênçãos estão lá no céu, no reino espiritual, que a gente diz. Mas estão retidas devido à falta de perdão. E o Senhor diz, perdoe, para que as bênçãos sejam enviadas a você. Perdoe, para que você viva um relacionamento conjugal diferenciado. Como eu disse aqui, aquele casal que eu nem lembro quando foi. Ela entrou para o Casais para Sempre, mal respondia as nossas perguntas. Ah, mas ele fez isso. E assim ela ficava na sala, na aula toda, depois voltava para casa. Na outra semana era a mesma coisa. E o Senhor, vamos ver, e nós orando, jejuando, Senhor, faça alguma coisa. De nós mesmos não temos nada a oferecer. Mas o Senhor tem. O Senhor é poderoso. O Senhor nos fez. E sobre um coração amargurado, o Senhor faz. Amém? Ah, minha linda. Entrou agora, minha flor. Seja bem-vinda, Jana. Manda um beijo pra mãe, pras irmãs, tudo aí. Orando firmada pelo tio Genésio. E eu quero aqui orar com você. Eu quero aqui orar porque, aleluia, é palavra dele. É palavra dizendo dele. E ele tem esse poder. Eu não tenho, mas ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. O Espírito do Senhor Deus está sobre ele, Jesus. Porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-o a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Naquela tarde de sábado, quando eu fui juntamente com meu esposo na casa daquela moça, que veio do interior, eu nem lembro de onde. Quando nós começamos a orar, as algemas começaram a aparecer. E ela estava aprisionada com tanta mágoa do seu ex-esposo. E ali a gente começou a orar, eu e meu esposo, e a gente orando, e ela chorando, e ela gritava. E ali ela foi soltando toda a mágoa, toda a tristeza que ela tinha, pela tristeza que foi o relacionamento dela com seu ex-marido. Ali ela foi liberando, ali ela foi se libertando, ali o Senhor foi agindo e quebrando as algemas que ela estava. E ela passou por um processo de perdão, porque o perdão é um processo, mas é preciso dar o primeiro passo. Eu escutei esses dias, mas eu não acredito que perdão se resolva em um dia. Concordo. E psicologicamente, que eu já estudei, já vi, não basta um dia, basta um tempo. E neste tempo, a mão do Senhor está. E neste tempo, o Senhor vai curar. E neste tempo, o Senhor vai libertar. Porque Ele veio, e está esquentando meu celular. Ele veio para libertar os cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor está aqui, onde Ele está sobre a nossa vida, onde Ele está transformando o teu coração que está amargurado, está aflito, angustiado, está negro, em alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito abatido e angustiado.
em alegria, em mudança de vida, em mudança de contexto, em mudança de visão. Então, é um processo. Escutei. Aleluia! E eu vou encerrar. Aleluia! Eu estou lendo Isaías 61 agora para fechar. Porque, Senhor, eu creio neste Deus. Eu acredito, eu confio, porque eu vivi isso e tenho vivido, Senhor. Meu Deus, ó Pai, alcança então este coração que está aflito, amargurado, que está defraudado por tantas mágoas, por tantos sentimentos, por tantas situações, aonde hoje pode viver uma tristeza, uma angústia, uma amargura. Mas o Senhor quer dar um novo tempo, o Senhor quer resgatar, quer trazer um tempo novo. Em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui. E eu creio, Senhor, que o Senhor agora, que o Senhor está alcançando agora essa vida, trazendo consciência, trazendo discernimento e entendimento. Para perdoar, basta dizer: eu decido perdoar, Senhor. Eu quero tirar da minha alma e do meu coração toda mágoa. Eu entrego esse sentimento na cruz e recebo o teu perdão. Libera esta vida para ela caminhar. Libera o meu esposo para que eu possa me relacionar com ele saudavelmente. E eu acredito no processo de cura que eu irei andar, que eu irei caminhar. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. E nesse sentido entra tudo, tá, gente? Entra todo o contexto. Trabalho, igreja, marido, esposa, filhos, família. O perdão é para todos. Chefes, o perdão é para todos. Porque nós somos seres humanos falhos, únicos, difíceis. E quando entra com alguém, pode se chocar. Então, graças a Deus, Jesus Cristo está falando para nós hoje. Perdoe, para que você seja abençoado e receba o meu perdão. Por isso, não desista, não pare de crer. Os sonhos jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar pela tua cura. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Quem quer, eu quero. Senhor, alcança a nossa querida Ludmila Feber onde ela está. Tu sabes a guerra que ela tem enfrentado. E este louvor o Senhor a deste. E foi um marco na nossa vida e na sua história. Em nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Oh, minha querida, estamos encerrando agora, mas ela vai ficar gravada. Envie, compartilhe, recebe a cura nesta tarde abençoada. E grande beijo no teu coração. Grande beijo no seu coração. Tati, assiste depois tudo, tá, minha linda? Eu vou salvar agora. Pediram para mim para que fique disponibilizada e todo mundo assista. Beijo grande no teu coração. Minhas amadas fiéis que estão onde a gente vai, estão juntas comigo. E você
que está atrás das cortinas. Pense nisso. O Senhor quer te curar. Então dê um passo em direção a Ele, para receber as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Procurando onde que eu desligo.